Kanji costumava ser uma criança normal, com objetivos e ambições comuns. Ele passava o seu tempo brincando ao ar livre e se divertindo. No entanto, um dia sua irmã contraiu uma doença e foi internada. Durante esses meses, ele viu um estado crítico da sua irmã no hospital, com os médicos e enfermeiros correndo para fazer exames de sangue o mais rápido possível. Infelizmente, todos eles chegaram à mesma conclusão. Pouco tinha se pesquisado sobre esse tipo de câncer e não tinha cura disponível. Devido a essa situação lamentável das ciências médicas no seu país, a sua irmã acabou pagando o preço e não sobreviveu. A partir desse dia, o Kanji mudou completamente. Ele, em vez de brincar com seus amigos, ele se tornou obcecado pela medicina, jurou a si mesmo que se tornaria o maior farmacêutico e encontraria a cura para o câncer. Vários anos se passaram e ele construiu seu doutorado numa idade jovem, tornando-se um cientista renomado na sua área. No entanto, ele ainda se isolava no laboratório, escrevendo artigos de pesquisa, quase dormindo ou até se alimentando muito mal, prejudicando a sua própria saúde. Um dia após o outro de trabalhos exaustivos, ele decidiu fazer uma pequena pausa de 40 minutos para tirar uma soneca, mas quando ele dormiu, ele nunca mais acordou. Ele morreu de exaustão e de alguma forma foi transportado para um outro mundo. Ao abrir os olhos, ele viu uma garotinha na frente dele, e ele se levantou ali e olhou ao redor, percebendo que estava num ambiente completamente diferente. Quando se aproximou da janela, percebeu que estava muito fraco. A garota instruiu ele a ficar na cama, explicando que ele tinha sido atingido por um raio e ficado em um pequeno coma. Kanji imediatamente percebeu que deve ter morrido devido ao esforço excessivo e agora foi teletransportado para outro mundo. Ele disse à garota que parecia ter perdido muitas memórias, e ela trouxe um espelho para que ele pudesse se ver. Ele agora estava no corpo de um jovem garoto loiro chamado Pharma, que parecia ser de uma família aristocrática muito rica. A garota se apresentou como um assistente e explicou que ele deveria descansar e se recuperar. Kanji pediu que removesse as bandagens, porque o corpo dele estava formigando, e ela saiu imediatamente para buscar um pouquinho de água morna. Enquanto eles começavam a remover as bandagens, ela notou um desenho no braço direito dele. O desenho parecia de um raio, e ela imediatamente começou a rezar, afirmando que esse era um símbolo do deus da medicina. Kanji disse a ela que não sabia do que ela estava falando, e ela ficou horrorizada e explicou que o deus da medicina era o deus adorado pela sua própria família. Kanji percebeu que precisava obter mais informações sobre esse novo mundo. Ele pediu à garota para mostrar a ele algumas coisas básicas, porque a sua memória estava um pouco confusa. Ela então levou ele para o corredor e explicou que a sua família tinha sido farmacêutica real por gerações, com um conhecimento poderoso da arte dos jukes, superado apenas pelo rei. Ela mostrou a ele alguns retratos e explicou que ele tinha um pai, uma mãe, uma irmã mais nova e também um irmão mais velho que estava estudando no exterior. E ela enfatizou que a sua família era altamente respeitada, não apenas como farmacêuticos, mas também como usuários de magia, e isso animou o Kanji. Ele perguntou se ele também poderia fazer magia, e a garota ficou assustada com essa pergunta, alertando ele para não contar para ninguém, porque a sua habilidade de fazer magia separava os nobres dos camponeses. Ela explicou que ele costumava ser um usuário de magia da água, e era muito habilidoso nisso, e aí sugeriu que ele tentasse se lembrar de como fazer magia. Kanji então voltou para o seu quarto e se sentou na cama, pensando em como poderia começar a praticar magia. Ele começou a refletir sobre a composição química da água e, quando ele começou a pensar sobre a estrutura molecular, de repente ele sentiu algo se movendo. A água começou a se formar nas suas mãos. Rapidamente ele correu até a janela e começou a manipular a água, jogando ela no jardim. Depois de um tempo, ele finalmente conseguiu interromper o fluxo e ficou exausto. As pessoas no jardim ficaram maravilhadas ao ver que ele se lembrava de como usar magia. Só que o Pharma correu a escada acima emocionado. Ele tentou pensar em diferentes composições moleculares e descobriu que poderia criar coisas complexas se ele conhecesse a sua estrutura molecular. Ele compartilhou as suas descobertas com a garota que levou ele a uma biblioteca. E lá, ela explicou que essa era uma biblioteca pessoal da família e que ele já tinha memorizado todos os livros dessa área. Isso surpreendeu o Kanji, porque eram muitos livros. Ele pegou um livro aleatório e começou a lê-lo. E aí foi quando ele percebeu que ainda tinha algumas lembranças daquele menino, porque se lembrava do conteúdo do livro, mesmo sendo a primeira vez que ele estava lendo. Antes de ir para o jantar, a garota alertou para ter cuidado, que o pai dele costumava fazer algumas perguntas aleatórias durante o jantar para testar sua retenção. Com essa informação em mente, o Kanji foi jantar. Ele notou que a sua mãe e irmã pareciam preocupadas, enquanto o homem imponente estava sentado no centro. Seu pai expressou a sua alegria pela recuperação do Pharma, e durante o jantar, ele fez uma pergunta relacionada à medicina. O Kanji teria jurado que se fosse o seu pai, teria voltado para o mundo normal sem pensar duas vezes.
Felizmente, ele conseguiu responder corretamente, silenciando seu pai por um tempo. Seu pai então informou ao Pharma que ele queria que ele começasse a ter aulas de magia a partir do dia seguinte, ao que, óbvio, o Pharma concordou. No dia seguinte, então, ele desceu ao encontro da sua professora, cujo nome era Ellen, e ela parecia desconfiada e disse a ele que ele parecia muito diferente, que não era como o Pharma de antigamente que ela conhecia. Ela disse a ele que sabia que sua memória estava confusa e que ela era a melhor aluna do seu pai e sua professora. Ela perguntou também se ele se lembrava da magia, ao que ele respondeu que realmente não se lembrava. Ela informou que teria uma aula de revisão naquele dia e explicou coisas básicas, como a existência dos elementos do fogo, água, ar, terra e também como é possível criar coisas novas com esses elementos. A mulher levou eles para as margens dos rios e perguntou se ele trouxe a sua varinha. Ele perguntou se era a varinha que estava dentro das calças dele, né? Mas ela respondeu que não era essa varinha aí não. Ele então se lembrou de ter visto uma varinha na parede do seu quarto, mas pensou que fosse apenas um item decorativo. A Ellen suspirou e mostrou sua própria varinha para ele, que era bem grande por sinal. Ela entregou uma enorme varinha e pediu para que ele usasse para produzir magia básica de uma fonte de água. Pharma parecia confuso e disse que não se lembrava de como fazer isso. Ellen pegou a varinha das suas mãos e se aproximou de um banco, pedindo a ele para observar com atenção, porque ela estava prestes a demonstrar. Então ela criou uma fonte de água a partir da sua própria varinha, o que deixou ele muito impressionado. Kanji então decidiu replicar esse feito. No entanto, a Ellen não tinha explicado detalhadamente como fazer, mas mesmo assim, o Kanji se aproximou da margem e acabou criando uma grande fonte de água, rivalizando com as fontes que criava durante a noite. Isso deixou a Ellen chocada, e ela caiu, correndo até para verificar se ele estava bem. Ellen disse ao Kanji que cada pessoa tem uma quantidade definida de mana que pode usar, e ela estava com medo de que ele tivesse esgotado toda a sua mana. Ela correu para pegar um bastão menor da sua bolsa e pediu para que ele segurasse com firmeza. O Kanji demonstrou ser habilidoso em segurar varinhas, e o bastão acabou quebrando, o que surpreendeu a Ellen. Ela disse que nunca tinha acontecido antes no seu mundo, e então levantou a manga para mostrar a tatuagem do deus que havia feito no seu braço, que estava brilhando agora. Kanji a ignorou, mas Ellen explicou que aquela não era uma marca aleatória, e sim um símbolo do deus da medicina, e ela alertou para nunca mostrar isso para ninguém, por causa da varinha que mede mana, né, e nem mesmo no seu próprio pai. No caminho de volta, as aulas foram interrompidas e eles se sentaram em um banco. Enquanto conversaram, Kanji percebeu que era capaz de identificar problemas médicos nas pessoas quando se concentrava nelas. Ele notou que o dedo da Ellen estava ficando azul e ela afirmou que tinha machucado ele naquela manhã. Isso acabou deixando a Ellen um pouco assustada, porque essa habilidade era reconhecida por ser uma característica do próprio deus da medicina, e ela pediu então para que não machucasse ela antes de sair correndo para os arbustos. No dia seguinte, Kanji acordou e o seu pai ligou para avisar que Ellen estava com uma febre muito alta e não poderia mais dar aulas para ele. Isso deixou ele muito intrigado. Seu pai deu a ele uma porção de remédios e um bilhete pedindo que ele entregasse a Ellen e lhe desse cumprimentos. Ele vai até a mansão, que também é imensamente grande, e esperou na sala, lembrando-se de como estava assustado no dia anterior. No entanto, ao abrir a porta do corredor, a Ellen pareceu aterrorizada, vestindo uma armadura completa e pedindo para não ser morta, porque nunca revelaria o seu segredo. Kanji tentou acalmar ela, mostrando que não estava com a varinha, e Ellen removeu a máscara facial, mas ainda permaneceu na porta. Ela perguntou por que ele estava ali, e ele respondeu que o seu pai enviou para entregar um remédio para ela. A Ellen entrou então, mas ainda estava assustada, pensando que os remédios poderiam estar envenenados. Kanji a tranquilizou, dizendo que não tinha intenção de prejudicá-la. Ele entregou a ela um pouco de remédio que tinha criado com seus conhecimentos de ciência moderna. Além do mais, uma pomada também para aplicar. E isso assustou ela novamente, pensando que também poderia estar envenenada. Ele assegurou mais uma vez que não tinha intenção de prejudicar ela e disse que ainda queria que ela fosse a sua tutora. Ellen retrucou, dizendo que ele nem precisa aprender nada, porque literalmente é a reencarnação do próprio deus da medicina. Kanji explicou que ainda precisava da ajuda dela, porque a biblioteca não continha materiais sobre magia, apenas livros sobre medicina. Mesmo com algumas habilidades mágicas extras, ele não sabia como aproveitar elas e controlar elas. Ele então entregou um buquê de flores bonitas a ela, dizendo que se ela não se tornasse sua tutora, ele pegaria de volta as flores e partiria da casa dela no dia seguinte. Enquanto eles vagavam para o jardim, ele foi abordado por Ellen, que novamente estava vestindo uma armadura, mas parecia mais relaxada. Ela disse a ele que a sua magia era muito forte, que ela precisava tomar precauções até ter certeza de que poderia lidar tranquilamente com segurança. Ela agradeceu pelos remédios e afirmou que até mesmo os medicamentos do seu pai não funcionavam tão rápido quanto os dele, parecendo quase milagrosos. Ela também disse a ele que decidiu ser a sua tutora e que iria para uma ilha abandonada para treinar, onde eles não machucariam ninguém caso algo desse errado.
Eles chegaram a uma ilha e passaram o dia treinando e aprendendo novos feitiços, incluindo uma série de misturas de diferentes elementos. Ellen comentou que o Pharma estava aprendendo surpreendentemente rápido e deveria dominar esses feitiços antes de retornar ao continente. Depois do treinamento, ele se sentou na escada observando os seus servos, sentindo-se completo idiota, mas também percebeu que continuava usando sua habilidade de olho mágico para identificar doenças nos servos. Ele notou que todas as doenças que identificou e as limitações das suas habilidades eram grandes. No entanto, ao olhar demais, ele também notou que estava desenvolvendo pele seca e rachaduras nas mãos. Ele voltou então para o seu quarto e decidiu criar um remédio para tratar a condição das mãos. Usando seu conhecimento moderno de ciência médica, combinando diversos compostos, ele desenvolveu excelentes medicamentos modernos e entregou eles, dizendo que os remédios deveriam curar as suas mãos. Ela ficou extremamente feliz com os olhos cheios de lágrimas e perguntou se poderia compartilhar eles com os outros servos da sua mãe. E ele assegurou que não tinha problema nenhum, porque tinha criado vários remédios diferentes, depois de observar os sintomas das pessoas lá. No dia seguinte, ele foi chamado pelo seu pai pela manhã e entrou na sala de jantar para encontrar a sua mãe e o seu pai sentados na mesa, parecendo tristes. Ele perguntou o que estava acontecendo e eles responderam que a sua irmã, Bland, tinha contraído varíola. Ele ficou um pouco confuso porque na Terra essa não era uma doença muito mortal, mas parecia ser muito perigosa nesse mundo. Ninguém tinha permissão para entrar no quarto dela por 3 semanas, exceto alguns servos, e era semelhante ao que aconteceu quando ele pegou catapora há 4 anos atrás. Ele disse que teria isso em mente e voltou para o quarto, onde começou a pensar numa composição química dos medicamentos que precisaria fazer. Ele então não tinha certeza se seria capaz de criar um remédio tão complexo, mas depois de várias tentativas acabou sendo bem sucedido. Ele foi até o quarto da sua irmã, que parecia muito doente. Ela disse a ele que ele não deveria estar lá, mas ele pediu para que ela ficasse quieta porque tinha um remédio para ela. Então, ela se recusou a tomar as pílulas por serem amargas, e aí é que ele escondeu elas num pedaço de maçã, e depois de tomar o remédio, ela perguntou aonde que ele aprendeu a fazê-los, já que o seu pai tinha dito que não tinha cura para aquela doença. Ele inventou uma desculpa dizendo que encontrou uma informação no livro que o seu pai ainda não havia lido e pediu para ela manter o segredo. No dia seguinte, ele foi ao quarto da sua irmã, enquanto seu pai investigava a surpresa de como e por que ela tinha sido curada tão rapidamente. À noite, o Kanji passou seu tempo desenvolvendo um microscópio simples. Quando seu pai ligou e disse que tinha sido convocado para uma visita na capital real, ele parecia muito preocupado e tossia enquanto tentava encobrir isso. Kanji então suspeitou que seu pai também tivesse um problema pulmonar, mas esperava que ele tivesse conhecimentos médicos suficientes para curar a si mesmo. O seu pai informou que a convocação real era diretamente da rainha, mas não podia revelar os detalhes para o Kanji. Ele queria que o Kanji o acompanhasse como seu assistente, para que ele pudesse aprender a lidar com esses problemas e conhecer outros nobres. Ambos pegaram a carruagem e depois de um tempo chegaram à capital real, que estava bem movimentada. As pessoas entraram diretamente no palácio, onde foram recebidos por um guia de cabelos compridos. O guia levou eles para uma enorme câmara, onde várias pessoas pareciam preocupadas. O seu pai perguntou sobre a condição atual da rainha, e o guia respondeu negativamente, afirmando que a sua condição parecia estar além de uma cura. Eles se aproximaram da cama da rainha e se curvaram, e então a rainha se revelou, parecendo que já estava com o pé no túmulo, tá ligado? Mas o seu pai se aproximou da rainha e começou a verificar o seu pulso, pedindo ao Kanji que trouxesse a sua bolsa. Em seguida, ele pegou uma amostra de sangue e realizou alguns exames mágicos. Depois disso, eles foram até a janela para observar o horoscópio da rainha e decidir se ela viveria ou morreria. No entanto, perceberam que as estrelas não estavam se alinhando e discutiram entre si que não tinha como salvar a rainha e que ela morreria no dia seguinte. O seu pai se aproximou novamente da rainha e sugeriu administrar um produto químico para ela. O Kanji percebeu que seu pai estava tentando deixar a rainha mais chapada, para que ela ficasse feliz da última vez antes de morrer. A rainha perguntou diretamente se ela viveria e o seu pai respondeu que o remédio era realmente forte e deveria funcionar quando ela começasse a tomá-lo. Enquanto o seu pai oferecia um grande pedaço de produto químico para ela, como se fosse um Boeing antigo, o Kanji se virou e começou a ouvir a discussão no tribunal sobre realizarem o funeral. Ele percebeu que era apenas um grande ritual de eutanásia. O seu pai estava apenas facilitando o caminho para a morte da rainha, e isso deixou ele muito mal, e ele decidiu que não poderia deixar a rainha morrer. O Kanji então se aproximou novamente da rainha, se curvou e pediu permissão para tratá-la como um novo remédio que tinha desenvolvido para o povo da corte. A rainha concordou em deixá-lo tentar, porque ele era o único que não estava tentando deixar ela chapada aí, Ele agradeceu e saiu correndo da corte, trancando-se numa sala e bloqueando a porta com a sua magia de gelo. Ele começou a tirar suas coisas da bolsa enquanto seu pai batia na porta, mandando ele abrir na hora. Kanji tentou se concentrar e pensar no composto químico necessário para fazer o remédio, que seria muito complicado. Então, ele desenha a natureza química do composto antes de imaginar ele e sintetizar ele. No entanto, seu pai rompe a porta com a sua própria magia e diz para ele parar com essa tolice. Ele diz a Pharma que a doença é incurável e que ele só vai criar mais problemas e dor para a rainha.
Só que o Pharma responde que a doença não é incurável e que o seu pai é burro por acreditar em astrologia. Em seguida, ele se vira e começa a sintetizar um remédio. Só que o seu pai fica ofendido pela sua antipatia pela astrologia e diz a ele que isso também é ciência real. Ele então atira rajadas de gelo nele, mas o Pharma rapidamente cria uma barreira mágica para bloquear o ataque. O seu pai fica chocado com isso, porque ele pensava que não podia usar magia sem uma varinha ou encantamentos. Ele perguntou ao Pharma quem ele realmente é, porque não acredita que ele seja seu filho. E o Pharma não consegue explicar o conceito de Ishix para o seu pai, mas o seu pai acaba encontrando o seu diário cheio de textos de química. Seu pai pergunta ao Pharma aonde ele conseguiu esse conhecimento, e ele responde que quando estava em coma, ele teve um sonho e de repente ele sabia tudo sobre medicina. Seu pai pergunta se foi a revelação do deus da medicina, mas o Pharma responde honestamente que não tem ideia. E o seu pai diz a ele que se ele realmente recebeu essa revelação divina, então não tinha nada que ele pudesse fazer. Ele guardou sua varinha, ao contrário do seu tio assustador do Pharma. O Pharma mostrou algum respeito e evaporou a parede de gelo que tinha criado, chocando ainda mais o seu pai, que pensava que o elemento farmacêutico era água. Só que o Pharma começou a sintetizar o remédio novamente, e uma vez que estava pronto, ele pegou o remédio. Na corte, usando uma máscara facial, ele se aproximou da rainha e disse a ela que completou o remédio, explicando que a doença que ela sofre era conhecida como AIDS, e que o tratamento seria a longo prazo, como ela tendo que tomar remédios todos os dias por pelo menos meio ano. Antes de dar o remédio, ele mostra a ela as bactérias do seu sangue através do microscópio da mudança Jaime, que explica o conceito das bactérias dos outros protógenos. Ele bebe uma das taças para mostrar que não estão envenenadas, e a rainha bebe isso tudo ela mesma. Todos os nobres se reúnem para dar uma olhada no microscópio, ficam maravilhados com o que eles veem, perguntam que tipo de magia é aquela. E como a rainha ficou melhor, ele volta para sua mansão com seu pai e dá a ele uma garrafa de bebida para eles se divertirem um pouquinho. Bom, depois disso aí já se passaram 3 meses desde que a corte chamou o Pharma para a rainha, e o seu pai criou uma rotina para comparar suas anotações químicas todas as manhãs e descobrir se eles querem experimentar algo novo. Seu pai comenta sobre o conhecimento de Pharma, tudo que ele possui e como isso é uma bênção dos deuses. O seu pai diz que ele recentemente foi abordado por uma das pessoas de uma faculdade de medicina que queriam que ele revelasse a maneira de criar esses medicamentos. O Pharma imediatamente se recusou, dizendo que a partir de agora ele poderia criar metanfetamina azul para que o seu pai não precisasse se preocupar, porque ele disse às pessoas da faculdade de medicina que ele nunca seria capaz de criar os medicamentos, e ele quer monopolizar o mercado vendendo esses medicamentos e ser o único produtor. Pharma olha para o seu pai e diz as suas verdadeiras intenções, que são divulgar a receita desse medicamento ao público para a cura da AIDS, porque ele poderia estar disponível em todas as farmácias. No entanto, ele reconhece o problema de usar as habilidades especiais para criar essas drogas. O seu pai adverte que agora ele está na mira de muitas pessoas, não só da indústria farmacêutica, mas também daqueles que odeiam a rainha. Ele pede ao Pharma que tenha muito cuidado daqui para frente. O seu pai diz ao Pharma que suspeita que alguém facilitou intencionalmente o surto de AIDS dentro do Palácio Real, o que significa que a rainha tem inimigos frequentes, incluindo o seu próprio harém. Pharma, no entanto, explica que AIDS não apresenta sintomas imediatos no início e que as pessoas que transmitiu a ela provavelmente não sabe que tem. O seu pai fica surpreso com essa informação trivial e pergunta se o próprio Deus deu a ele uma palestra sobre AIDS. O Pharma responde que ele usa o conhecimento que ele tem na prática, ao contrário do seu pai, que ele acha o perdedor. Antes de ir embora, ele diz que vai falar com a rainha e voltaria mais tarde. Enquanto espera do lado de fora dos aposentos da rainha, ele é abordado por um jovem que é o filho da rainha. O jovem pergunta ao Pharma se tem algo que ele gostaria em troca, já que ele conseguiu curar a doença da rainha, e o Pharma parece confuso, mas o jovem explica que obviamente a rainha vai recompensá-lo e pergunta o que ele deseja. O Pharma responde que nunca pensou nisso, e se eles falam ali sobre suas paixões, ele só queria abrir uma farmácia e vender quantos remédios ele quiser para as pessoas. A porta se abre e ele entra então para fazer um check-up geral aí, regular, da rainha, anotando quaisquer novos sintomas e ajustando a sua dosagem do remédio. Ele diz a ela que sua recuperação parece estar indo bem e que alguns meses ela deveria estar perfeitamente saudável. A rainha parece surpresa com essa informação, mas promete que tentaria se controlar o máximo possível. A rainha começa a contar a ele que desde que contraiu essa doença, seu status social despencou enormemente e ninguém mais respeita ela. O Pharma diz a ela que isso é o que você ganha, por ser uma pessoa fácil, mas depois consola ela também, dizendo que não importa o que alguém diga. Ela sempre seria uma pessoa necessária pelo seu filho, que sempre respeitaria ela. A rainha até fala que essa é a maior mentira que já ouviu, e ele também diz que muitos admiradores adoram ela e vão continuar adorando ela até o mesmo depois que ela morresse. Isso deixa a rainha, que estava em busca de atenção, muito feliz, e ela dispensa o Pharma por enquanto. No dia seguinte, ele e seu pai são chamados à corte real. Os dois estão totalmente apavorados. Eles entram na corte para ver ela cheia de uma enorme multidão de nobres, enquanto a rainha está sentada no seu trono. Ela chama o pai de Pharma à frente dela e começa a falar um monte de besteira.
maneiras, agradecendo por ele ter ajudado no seu estado de angústia. Então ela chama o Pharma no meio da multidão, e ele parece muito suspeito. Ele caminha até a rainha timidamente e ela coloca o seu cajado nos seus ombros e elogia ele pelo seu excelente serviço de ter salvado ela antes de dar a ele um distintivo e tornar ele um farmacêutico real, assim como seu pai. Ela então diz a ele que deu a sua permissão pessoal para abrir uma farmácia na cidade, aonde ele quiser e sempre que quiser, em um terreno da sua escolha, inclusive, deixando ele muito animado com essa notícia. No dia seguinte chega um monte de gente na sua casa pedindo uma audiência, e quando eles encontram com ele, essas pessoas explicam que são os contadores, os pedreiros, os carpinteiros reais que a rainha pessoalmente alocou para garantir que a farmácia seja construída o mais rápido possível e da maneira mais bonita possível. O Pharma responde dizendo que realmente não tem detalhes de como, quando e onde vai ser a sua farmácia, e precisaria de algum tempo para decidir, mas os trabalhadores explicam que não podem permitir isso, porque se eles voltassem para o palácio sem fazer a farmácia, a rainha puniria eles severamente. Depois de pensar um pouquinho, o Pharma então finalmente decidiu que ele queria pegar o lápis e uma folha antes de começar a desenhar um layout incrivelmente preciso de uma farmácia dos seus sonhos. Algum tempo se passa e a construção está indo muito bem. Agora, o empreiteiro pergunta se ele gostaria de nomear a sua farmácia, e ele pensa sobre isso por um tempo antes de escolher o nome Farmácia do Mundo Paralelo. Ele vai até Ellen e pergunta se seu nome seria muito chamativo, porque ele quer que seja um lugar muito tranquilo, não quer uma imprensa indesejada lá. Mas ela responde que o filho de um nobre aristocrata abrindo uma loja médica é algo inovador e que obviamente ele seria notícia, queira ele ou não. Antes que eles possam conversar mais, no entanto, um homem gordo aparece do nada para eles, alegando que achava que isso era apenas um boato enquanto olhava para as fotos dele. Ele olha para o Pharma e diz para ele trazer o dono da loja, e o Pharma diz que ele é o dono da loja. O carinha afirma que ele é de uma guilda medicinal e pergunta se ele quer vender alguns pirulitos para crianças ou balas, porque obviamente ele não tem idade para fazer mais nada. Ele pergunta ao gordo então se ele quer se registrar na sua guilda para operar na loja, mas o cara responde que a guilda não aceitaria registro de nenhum nobre, mas se ele implorasse por uma chance, então ele poderia deixá-lo ingressar. O Pharma, no entanto, rejeita sua oferta dizendo que ele quer trabalhar por conta própria e acredita que pode fazer um trabalho melhor do que toda a guilda do cara. Isso acaba enfurecendo o carinha ali, que diz pra ele que é impossível pra ele fazer isso. Mas Ellen acaba com essa discussão dizendo pra ele pra recuar antes que ela perca a cabeça e faça dele uma carne assada. E isso assusta tanto o gordinho que ele simplesmente foge. Pharma entra na sua loja e faz algumas inspeções finais ali em algumas ferramentas que possui e diz a Ellen que eles precisariam de alguém para fazer as contas e lidar com o dinheiro. E nesse momento Charlotte diz a ele para considerá-la, porque ela pode ler, escrever e gosta de fazer contas. Pharma, porém, não quer dar uma chance a ela, é um misógino total e diz a ela que faria dela sua garota. Ele então se vira para Ellen mais uma vez e diz a ela que eles teriam que encontrar alguém confiável que possa lidar com as suas contas com perfeição. Naquela noite, volta para a mansão, ele encontra todos os seus servos, a sua mãe e muitos outros chorando no corredor. Ele entra e pergunta o que está acontecendo, ao que uma pessoa chamada Cedric responde agradecendo a ele pela sua generosidade durante todos esses anos e explicando que está se aposentando como contador da família Pharma a partir de hoje. Cedric provavelmente viveria sua vida em paz em algumas fazendas, e isso foi o que deixou todas essas pessoas emocionadas. Ele explica que ficou com joelhos muito ruins e levou isso em consideração, então o pai do Pharma decidiu demiti-lo. O Pharma pergunta se ele ainda gostaria de trabalhar se tivesse joelhos melhores, e o Cedric acena com a cabeça que sim, dizendo que adora administrar as contas. Depois de ouvir isso então, ele foge e entra nos aposentos do seu pai pedindo a ele permissão para contratar o Cedric como contador de sua farmácia. O seu pai lhe conta que dispensou o Cedric para que Pharma o contratasse e pede que os seus servos para trazer um baú gigante, e ele dá de presente ao Pharma por abrir a sua loja. O Pharma abre o baú e fica chocado ao vê-lo cheio de moedas de ouro. Ele diz ao Pharma para usar esse dinheiro com cuidado e fazer questão de levar sua farmácia a novos patamares, o que não é muito difícil quando você tem dinheiro limitado, né? Pra ser honesto, já faz um mês desde que a farmácia abriu, mas surpreendentemente ele raramente consegue um cliente em algumas semanas, e o negócio tem sido um fracasso. Isso começou a fazer o Pharma perder a confiança nele. Ellen, no entanto, tranquilizou ele dizendo que isso era de se esperar, já que os plebeus costumavam ir aos farmacêuticos e médicos que são de origem comum e têm anos de experiência, enquanto os nobres e os aristocratas simplesmente conseguem que um farmacêutico faça visitas domiciliares para tratar suas doenças. Isso frustra o Pharma, porque ele não entende porque as pessoas não experimentam a nova farmácia pelo menos uma vez. Mas então, outra pessoa entra na sala com um monte de papéis na mão e afirma que percorreu toda a cidade e fez uma pesquisa com pessoas comuns sobre sua percepção para a nova farmácia. E ele finalmente tem os resultados. Ela começa a lista de problemas que as pessoas listam, sendo o primeiro que tem um selo imperial na porta, o que significa que essa farmácia não responde a ninguém além da rainha, o que geralmente é reservado para nobres de classificação extremamente alta. O segundo problema é a presença dos guardas da aparência assustadora postados fora da farmácia. Eles são importantes para proteger a vitrine,
mas assustam os plebeus por causa das suas atitudes frias. O terceiro problema é que eles não sabem como se vestir dentro de uma loja tão chique, o que é algo muito classe média. O próximo problema é que eles têm medo de usar as etiquetas erradas na frente de um nobre. E o último problema é que as pessoas simplesmente assumem que os preços dos remédios seriam muito altos, embora eles sejam mais baratos do que os da concorrência. Depois de listar todos esses problemas, eles decidem fazer um brainstorming ali sobre tudo isso e resolver esses problemas. Felizmente, nesse dia, um cliente chegou na loja. Ele era um velho marinheiro que quer algumas pílulas para reduzir as náuseas. E ele pega os comprimidos, bebe um pouco de água e começa a sair, prometendo ser um cliente recorrente. Só que o Pharma o interrompe e lhe dá algumas pílulas de vitamina C, alegando que os marinheiros são muito propensos à gonorreia, e essa pílula irá ajudá-los a defender esse problema. No entanto, o velho parece surpreso e acaba recusando essas pílulas, inventando uma desculpa de que alguém está esperando ele do lado de fora. O Pharma decide segui-lo e encontra o velho conversando em voz baixa com dois outros homens de terno. Antes que eles possam investigar mais, ele então é interceptado pela sua mãe e o seu pai, que estão usando uma máscara que ele viu com frequência em um determinado site. Ele os leva para dentro da loja e diz a eles para guardarem seus fetiches dentro das suas câmaras lá do seu quarto, mas o seu pai manda ele calar a boca e pede para conhecer a loja. O Pharma leva eles para dentro dos pisos da loja e mostra a área do andar principal, onde eles vendem os remédios. Em seguida, mostra a área dos participantes descansarem e as partes de isolamento para as pessoas perturbadas. Depois disso, ele mostra o banheiro e a cozinha antes de levá-los para o seu laboratório pessoal, onde ele desenvolve os novos métodos para criar os medicamentos. Depois que o passeio acaba, eles sentam no sofá e ele explica como o tráfego de clientes lá está sendo muito baixo. Nesse momento, sua mãe sugere que ele comece a criar cosméticos para cuidar da pele e vender eles para os nobres aristocratas, o que aumentaria sua popularidade tanto entre os nobres quanto entre os plebeus. Então ele agradece a sua mãe, porque essa é a melhor ideia que ela teve até agora. No entanto, seu pai coloca um freio nessa empolgação e diz a ele para não produzir o pó branco. Pharma fica confuso, mas o seu pai revela que percebeu que as mulheres usam esse pó branco na pele para parecerem mais claras e acabam contraindo mais doenças do que aquelas que não usam esse pó. Além disso, a expectativa de vida também parece ser reduzida para quem usa esse pó. De repente, ele percebe que o seu pai está falando sobre os metais pesados que costumam estar presentes nos produtos de beleza, mas que agora são proibidos no mundo moderno. Ele promete ao pai que faria melhores produtos, mas antes que ele possa falar mais, um jovem entra na sala, parecendo realmente apavorado, e pergunta a Pharma se ele é o farmacêutico dali, porque sua amante desmaiou dentro da carruagem. Pharma imediatamente corre atrás dele e chega à carruagem para encontrar uma jovem imóvel, parecendo muito fraca e muito pálida. Ele imediatamente usa o seu olhar perspicaz para descobrir qual é o problema que ela tem, apenas para descobrir que o seu corpo parece estar bem, exceto por uma marca de corte na sua mão. De repente, ele percebe que essa garota deve ter passado por um processo médico aí, o que faria com que ela ganhasse uma aparência mais pálida, mais clara, porque ela perdeu sangue, e ele imediatamente leva ela de volta para sua farmácia e dá a ela um remédio para anemia. Ela ganha um pouco de força e revela que começou a fazer isso porque o seu crush rejeitou ela em favor de uma garota que parecia mais clara, e depois de ser rejeitada, ela seguiu o caminho errado, tentando encontrar maneiras de reconquistar ele em vez de ir para a academia e se tornar mais confiante. Ele diz a ela que ela não deveria estar fazendo coisas assim, mesmo quando realizadas por médicos, porque é muito perigoso. Ele diz então para ela voltar na próxima semana, porque teria alguns novos produtos cosméticos para ela. Depois de uma semana, ela retornou e ele oferece para ela um novo pó livre de metais pesados e uma função que ele criou específica. Ela imediatamente adora e mostra para as amigas, o que acaba chamando a atenção de muitos clientes, e eles começam a visitar a loja para comprar diversos produtos, percebendo que os preços também são muito baratos. Depois de um tempo, a garota volta com um monte de amigas, só que a essa altura todos os cosméticos já foram vendidos, o que é uma grande chatice, né? As duas então sentam-se dentro de uma sala e ela propõe investir no empreendimento e abrir uma filial da loja numa área nobre da cidade, que traria apenas cosméticos para lá. Ele concorda com a ideia e o seu contador dá um sinal verde para isso. Depois de um tempo, outra loja é criada do lado do laboratório, onde os cosméticos são testados e criados. Além disso, várias farmacêuticas confiáveis especializadas em cosméticos começam a trabalhar na Pharma, aumentando a oferta desses produtos. A palavra sobre o novo pó de justiça também chega aos ouvidos da rainha, que liga para o Pharma e quer saber sobre seu negócio. Ele dá a ela um pouco de brilho labial, o que é uma novidade para ela. Ela aplica nos lábios e fica imediatamente encantada com a beleza que deixa os seus lábios. O Pharma diz a ela para agir com cuidado, porque ela não quer ficar muito louca e pegar alguma doença novamente. A rainha diz a ele que a partir de agora ela quer ser a primeira pessoa a conseguir esses cosméticos e também pede para ele aumentar os preços dos seus produtos. Caso contrário, a empresa local seria esmagada. Ele concorda em esperar por um novo começo agora e com grandes problemas nascendo no horizonte. Finalizando por aqui, mais um recapzão aqui no canal, cara. E se você curtiu esse anime, não esquece, manda bala naquele likezão que ajuda muito o canal, e não esquece de se inscrever também e ativar o sininho, que assim você jamais perde os próximos
próximos recaps que a gente vai trazendo por aqui. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço pra vocês e até a próxima. Tchau!